Olá pessoal, tudo na paz? Que bom. Olha só, vamos começar agora uma nova série de vídeos para vocês. Vou produzir novos vídeos para vocês. Vamos entrar numa área que é muito rentável, né, hoje em dia, que é comandos elétricos. Nós vamos intercalar sempre comandos com automação industrial, pois estão ligados um ao outro. O que nós vamos ver? Hoje, nessa primeira aula, ela é só uma introdução, né? Um bate-papo do que nós vamos falar daqui para frente sobre comandos elétricos. Olhem aí na figura que está passando no vídeo e vejam os dispositivos que nós vamos usar, né? Vocês estão observando que nós temos bastante coisa para ver. Por quê? O que é um comando elétrico? Um comando elétrico são técnicas empregadas para controlar o quê? Equipamentos de máquinas e controles. Máquinas e equipamentos. Bom, o exemplo mais fácil de vocês entenderem é um elevador, né? Quando vocês entram dentro de um prédio e apertam lá a botoeira. O botão lá para descer o elevador, para vocês pegarem o elevador. Bom, o que acontece quando você aciona aquela botoeira? Lá na casa de máquinas, você vai ter vários dispositivos que vão entrar em funcionamento. Até acionar o quê? Até acionar o motor, deslocar o elevador. Bom, para que isso aconteça, você tem uma lógica de funcionamento, né? Você tem atuadores e sensores. Sensores é que dão segurança a proteção ou a segurança ao elevador. O que a gente pode chamar de sensores? Por exemplo, no caso do elevador, seria o fim de curso. Nós vamos discutir isso, o que é um fim de curso, né? Um sem fim. Bom, eu vou falar rapidamente sobre o que nós vamos falar. Primeiramente, a proteção, a segurança. Nós temos o quê? Um fusível, né? Esse fusível, ele tanto pode trabalhar no comando quanto na força. Não esquecendo, né, que acabei esquecendo de falar que nós temos um circuito de comando e outro de força. Quem é a força? É quem vai fazer o equipamento se movimentar. No caso do elevador seria o quê? O carrinho do elevador lá. E o comando é a lógica que vai atuar. Para proteção a gente usa fusível, claro. Quem nunca viu esse fusível, ele é um fusível diazed, né? Nós vamos discutir isso aqui, por que ele é diazed, por que ele tem um retardo no acionamento, né? Não cabe hoje a gente falar sobre isso ainda. Bom, além desse fusível diazed, eu tenho o famoso de cartucho, que é o NH, né? Vocês estão vendo aqui. Bom, além do disjuntores. Bom, o que mais nós temos? Bom, na parte de comando, nós temos as famosas botoeiras, né? Que nós vamos discutir aqui. Eu tenho a verde e a vermelha. É bom que vocês se familiarizem com os desenhos elétricos, né? Existem normas técnicas da BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. As normas, elas determinam os equipamentos. Você pode usar um equipamento no Brasil, na China, no Japão, onde quer que seja. Você vai ter sempre a determinação, a função do que, para que serve a botoeira verde e para que serve a vermelha. Eu tenho vários tipos de botoeira
botoeiras duplas, simples, né? Isso aí a gente vai discutir. Outra daqui, né? Por que eu uso a vermelha, por que eu uso a verde? Bom, um item interessante ou primordial é sinalização. Dentro da norma também eu tenho as cores aqui, né? Tudo isso, hoje a primeira aula é um pontapé inicial. Depois nós vamos discutir para que serve a verde, a vermelha e a amarela, né? Tudo isso aqui está dentro do quê? De uma norma. É bom que vocês comecem a ver desenhos elétricos. Eu vou tentar mostrar alguns para vocês, através de figuras, né? Para vocês começarem a entender que sem um desenho elétrico, vocês não vão tirar um defeito. Não vão tirar um defeito elétrico. Por exemplo, eu trabalhei com forno elétrico, né? Numa fundição. Imagina você se aquele equipamento para. Se você abrir o painel, você vai encontrar diversos equipamentos, né? Equipamento de proteção, enfim, vários equipamentos. Contatores, relé, falta de fase, tudo isso. Se você não tiver um desenho e não entender como funciona o equipamento, você não vai tirar defeito nenhum. Além de ter no painel o quê? Tudo sinalizado. Se você não tiver um supervisório, você vai ter o quê? Você vai ter lâmpadas indicando as falhas, né? Lâmpadas indicando as falhas. A gente com o tempo vai falar sobre isso. Bom, eu posso mostrar para vocês algumas coisas aqui interessantes. Primeiro é o famoso contator, né? Contator, o que ele vai fazer? Ele vai ligar o meu motor lá do meu elevador. Eu tenho aqui entrada, sempre vai ser entrada ímpar, saída par. Eu vou ter o A1 e A2, que também é padronizado como alimentação 1, alimentação 2, e o relé térmico. Para que serve o relé térmico? Serve para sobrecarga. O que acontece? Quando eu aciono esse motor em trifásico, eu estou trabalhando, né, no motor lá com 6 pontos, ou 9 pontos, ou 12. Vamos botar 6 pontos. Quando faltar uma fase, né, se por acaso faltar uma fase, esse motor vai continuar rodando. Você não vai notar muita diferença nele. Só que ele vai aquecer de uma tal maneira que o verniz do fio, todo mundo sabe que o fio é revestido de verniz. Ele vai derreter e vai fechar curto no motor. Então o relé térmico, você vai usar ele, né, para regular ele para um limite de corrente. Outra coisa que a gente vai ver. Bom, um dispositivo muito importante é o temporizador, né? Esses temporizadores eletrônicos, eles servem, tem várias funções, para ligar uma carga a posterior ou desligar essa carga a posterior. Muito usado em comandos para o estrela-triângulo, né? O motor parte em estrela, com uma tensão, fechando as bobinas para uma tensão maior, então o pico de corrente vai ser menor na partida, e depois de um certo tempo, ele passa para triângulo, né, que é a condição normal de funcionamento. Vocês não precisam se assustar com vários termos que eu estou usando, né? Isso tudo vai ser explicado para vocês, são várias aulas, né? Hoje é só um bate-papo inicial. Bom, eu tenho aqui um temporizador muito usado em indústria petrolífera. É um temporizador, trabalhei também muito com ele. É um temporizador pneumático. Ele tem um diafragma e trabalha com um sistema de ar, onde aqui você vai regular o tempo. Por que isso? Porque em área petrolífera não pode haver o quê? É perigoso você usar contato, onde você vai gerar faísca, né? Principalmente na área de petróleo. E o temporizador eletrônico, ele pode gerar faísca e ser perigoso para o painel. Mas ele tem uma vantagem, que ele não tem ligação elétrica, que ele trabalha com
um diafragma. E ele tem os contatos normalmente fechados e o normalmente aberto, que vai servir para quê? Para sinalização. Ou você usar o normalmente fechado e o normalmente aberto para ligar uma carga depois ou desligar. Ele trabalha junto com o contator. Ele encaixa aqui. Esse contator, ele tem, né? Ele tem um contato, que é uma bobina aqui dentro. Quando aciona ele, isso aqui desce, né? Por quê? Aqui tem um êmbolo e um campo magnético, onde vai fechar os contatos. E o nosso amigo aqui vai acontecer a mesma coisa. Você vai ouvir aqui o contato. Quando isso aqui descer, você vai ouvir ele armar. Ouviram? Quer ouvir de novo? Viu? Então, esse aqui é um temporizador pneumático, diferente do outro elétrico. Bom, tem muita coisa para ver, né? Eu acho que a gente vai ter tempo para isso. Eu tenho aqui uma coisa importante, que é os contatos, que são os contatos que eu posso usar para quê? Para os contatos auxiliares, que eu posso usar para sinalização e qualquer outro comando, né? Proteção, aviso, alarme, tudo isso. Ele também entra aqui e esse contator, ele passa a ser o quê? A eu ter contatos auxiliares. A gente vai ver isso também. Eu tenho aqui o seu, que é o 1314, e outros contatos, né? Os extremos é normalmente aberto, eu vou explicar por quê, e os do centro é normalmente fechado. Eu sempre vou precisar. Existem contatores, fabricantes, como a Siemens, ele já tem num bloco só do contator os contatos auxiliares. Nós temos muita coisa para ver, né? Eu tenho aqui um disjuntor motor para partida direta. Eu tenho chave magnética também para partida direta. Enfim, nós temos muita coisa para discutir. Olha só, eu vou deixar aqui com vocês o meu e-mail, né? Esse meu e-mail, eu tenho uma apostila de comandos elétricos. É uma apostila resumida e as pessoas, os alunos, que me enviam e-mail, eu mando essa apostila para vocês. Se vocês tiverem interesse, o e-mail é padtel03@gmail.com. Vocês me mandam esse e-mail pedindo a apostila, eu mando. A gente pode fazer o curso aproveitando essa apostila. Ela é muito boa, resumida, né? Ela tem uma fácil, né, entendimento sobre ela. No mais, é só isso por enquanto, né? Inscrevam-se no meu canal, dê sugestão, né? Pergunte, dê sugestão. E vamos lá. O nosso caminho, ele é bem longo, mas vai ser proveitoso. Um abraço, fique com Deus e juízo.